Boa noite mais uma vez, presidente, demais pessoas aqui presentes. Saudar o Marcão aí do Cambé 4 e Oriel, que chegou depois, Manuel Cícero. Ontem foi comemorado a nível mundial o Dia do Meio Ambiente. E ontem de manhã, exatamente às 9 horas da manhã, eu tinha um compromisso com um morador do Ulisses Guimarães, que era sobre a questão da rede coletora de esgoto. E até, inclusive, eu fui no horário combinado, mas nós não conseguimos ir ver o problema mais de perto, porque estava chovendo forte e ele até preferiu em não ir. Mas mesmo assim eu consegui, eu estava com botas de borracha, fui lá no local, só que aquilo que está acontecendo lá na rede de esgoto, eu já havia dito aqui no dia da audiência, né, que é um vazamento enorme no esgoto que está indo para o córrego e depois vai parar lá no Ribeirão Caçador, né? Então, não adianta criar o dia disso, o dia daquilo, se não tiver atitudes de mudança, né? Eu hoje fiz um requerimento aqui para a Sanepar, porque você tem que saber separar as coisas. A construtora, ela construiu, mas a rede de esgoto, a manutenção da rede é da Sanepar. A Sanepar tem que, se for, ela tem que estar presente. Se for algo que a construtora não fez de forma correta, ela mesma pode acionar a construtora e resolver. O que não pode, já faz mais de 30 dias que o esgoto está vazando a céu aberto lá, para todo mundo ver, causando mau cheiro e por último, indo para dentro do riacho sem tratamento. Então, são coisas lamentáveis, né? Aquela audiência que nós fizemos aqui, se você for analisar de perto, e ontem eu estive lá, pouca coisa é de responsabilidade da construtora no que trata da questão da drenagem. Porque a drenagem, o maior problema é na divisa do conjunto. E aí o Residencial Europa 1 e 2 não estão prontos, a terra está descendo toda lá para o conjunto, e agora, eu não sei se é a prefeitura ou quem é que está armazenando terra, vários montes de terra acima das casas, né? Então, são coisas que você fica olhando e pensando, em uma chuva forte, toda essa terra vai descer, e a primeira casa da esquina, que inclusive nem foi murada ainda, é a casa que vai receber toda a lama que vai vir lá de cima. Eu conversei com os engenheiros da construtora Prestes sobre esse assunto, e eles estão dispostos a discutir com os moradores, e tá até, inclusive, algumas casas já foram atendidas na questão do telhado, da parte elétrica, da parte da casa. Agora, nós temos que resolver a questão daquela água toda que está descendo na divisa do conjunto lá. Tudo que foi feito até agora lá não resolve nada. Somente alguns moradores que tinham até melhor condições fez um muro com mais reforço, colocou um muro de arrima lá que vai acabar protegendo um pouco, mas da parte do poder público não foi feito nada, não foi tomado nenhuma providência. E aí, quando o vereador Paulo coloca aqui a questão da transposição lá do Ecoville, então você olha o riacho, o córrego, como queira, e um tubo que não dá 80 centímetros de diâmetro. Então, quem colocou aquele tubo lá, colocou, se é engenheiro, colocou sem estudo, né? Como que você olha uma região lá embaixo, no Ecoville, e você imaginar a cidade de Cambé toda aqui para cima, é uma bacia que vai receber toda a água, aí o cara vai lá e coloca um tubo de aço em cima da terra, vai ser colocado terra em cima e água. É evidente que esse tubo vai se corroer, e o que aconteceu lá? O tubo amassou, ele fechou a ponta. Além dele não vencer a água, ele está cedendo.
E a prefeitura esteve lá por um período muito grande fazendo uma calçada, fez uma rampa de proteção. Eu fico imaginando se naquele período tivesse arrancado aquele tubo e colocado uma manilha lá de 1 metro de largura. Já eu acho que teria resolvido, né? Então, aquela calçada foi, por exemplo, um dinheiro jogado fora. Porque foram lá e com estudo, e com tecnologia e com toda a sabedoria fizeram uma coisa que não serviu para nada. Porque do lado de cima, de onde ia vir a água, não foi feito nada. O tubo continua lá, é um tubo antigo, deve ser aquele tubo, eu acho que até da Sanepar. Inclusive, quando eu fui lá, o Renato da Sanepar estava lá, porque ele estava preocupado que a tubulação de água da Sanepar passa ao lado, e ele falou, para romper, basta só ceder mais um pouquinho. Então, Paulo Soares, essa tua fala é importante na questão de prevenir certas coisas, que está vendo que já vai acontecer, né? E outra questão é que quando o loteador assume de fazer algo em contrapartida, significa que ele teve também um benefício, né? Então, o que é a contrapartida? Vamos pegar ali a questão do Jardim do Café. Foi retirado diversas árvores, né? Foi feito de certa forma um dano ambiental, que faz parte da implantação do loteamento. Aí a contrapartida que o município consegue, aqui nós conseguimos a transposição, em outro lugar vamos conseguir que eles construam uma escola. Seja qual for a obra, a prefeitura tem que fiscalizar a obra, para ver se a obra está sendo feita de forma correta. Eu até acredito, Paulo, que a transposição lá no Jardim das Flores foi feito com melhor qualidade. Você tem 2 canaletas grandes, feitas de concreto. Então, o que na outra sessão que eu tratei disso, eu pedi que fosse feita a limpeza, porque se não limpar, ela vai acabar entupindo. Inclusive, hoje também verifiquei lá, a limpeza foi feita. Então, aquela transposição do Jardim das Flores, ela foi feita de forma correta. As outras demais, são colocado tubo e feito um aterro em cima. É evidente que não tem barragem para segurar a água, e quando vem a chuva, ela vai ser rompida. E nós não estamos falando de obras antigas, nós estamos falando de obras novas. E aí o município perdeu a contrapartida que ele ganhou. Porque agora já passou os 5 anos da garantia, que ainda é discutido também nos tribunais. Não é certo que eles façam nos 5 anos, mas já passou os 5 anos. Então agora o município que tem que fazer. Então a contrapartida desses 2 bairros, o município perdeu. Porque a contrapartida era a transposição. E a transposição não foi feita da forma mais correta, e ela foi embora. Tanto é que não foi feito da forma correta, que o que está sendo feito hoje não é igual o que estava lá, né? Foi anunciado inclusive o custo aqui. É um custo alto, porque tem que ser feito de uma forma correta. Então, a gente tem que exigir sempre essa questão da fiscalização do contrato, né? Todo contrato municipal tem um fiscal de contrato. E esse fiscal de contrato, ele também responde pela obra, né? Então, não é porque a prefeitura terceirizou uma obra que a responsabilidade é somente da terceirizada. Para isso, existe o fiscal do contrato, que vai olhar se está sendo feito da forma correta. Então, é lamentável. E aí eu fiz um requerimento aqui, que a prefeitura disponibilize ônibus para as crianças irem para a escola, enquanto estiver naquela situação. Isso é direito. A Constituição, ela diz que nenhuma parte do orçamento público pode ser gasto com outra despesa se a criança não estiver sendo atendida. Então é prioridade, e aí é possível o município, inclusive, fazer uma parceria com essa empresa que explora aqui o transporte coletivo e dar melhores condições para aquelas crianças poderem frequentar a escola. Que você imagine, Paulo, uma criança do Ecoville, que estuda no Roberto Conceição. Como que ele vai para a escola? A pé, porque eles vão a pé para a escola. Se alguém imagina que as crianças do Ecoville
tem alguém que pega eles de carro e leva para a escola, um ou outro. A maioria vão a pé, caminhando no meio da boiada que é solta lá, e eles vão para a escola a pé. Agora imagine ele dar a volta, passar o Água da Esperança, depois ir lá no das Flores, dar a volta, passar por dentro do Anelisa, lá no posto 24 horas, e voltar lá próximo da casa dele, que é a escola onde ele estuda. Ele gastaria 1 hora para fazer esse trajeto, e ainda chovendo. Então é humanamente impossível exigir isso das crianças e dos pais. Então, uma das medidas, e a gente fica triste porque essas reuniões acontecem e a gente não é convidado também. Às vezes as pessoas falam, por que o vereador não foi na reunião que teve? Porque ele não é convidado, né? Para participar de algumas reuniões aqui em Cambé, tem que passar por alguns critérios, né? Tem uma reunião que acontece terça-feira à tarde, que são só algumas pessoas que podem ir. À tarde ou de manhã, não sei que horário. Então, Conrado, essa questão não é só fazer... Existem as crianças que moram lá, que precisam de ir para a escola. E a escola não espera, tem que estudar. As professoras não podem ir lá do outro lado dar aula na chuva. Tem que ser na escola. Então, o requerimento foi encaminhado. Espero que a casa encaminhe ainda amanhã. E aí, nós temos que chamar o Dr. Walter, que a prioridade nesse assunto aqui é as crianças que vão ficar sem aula. E como o Paulo disse, só está faltando mais 2 transposições, inclusive elas estão em situação ruim, né? A estrada que liga os bairros não existe, alguns pedaços é só buraco. A gente estava outro dia lá do outro lado, no Novo Bandeirante, olhando o ônibus passar lá na Estrada da Esperança. Eu ainda falei para a pessoa que estava comigo, olha como que o ônibus balança, o ônibus parece que está andando no meio de um vale, cheio de buracos. Então, como que você vai resolver uma questão dessa, né? A Estrada da Esperança faz 4 anos que essa casa aqui aprovou o recuo para ser cobrado a contribuição de melhoria dos moradores para ser feita a Estrada da Esperança. Não foi feita. A Câmara votou, a Câmara fez a parte dela. A Câmara votou para resolver a questão da Chácara Santa Maria, do Manela. Só foi feita, daquele projeto, Paulo, só foi feito a rua lá do Golden Park. Uma parte, vereador. Sim. A estratégia de deixar para o último ano de eleição, né, um ano de eleição, aí se chove um pouquinho, aí culpa a chuva. Se tivesse feito antes, né, não faz 4 anos que está chovendo sem parar em Cambé, senão tinha que chamar Noé para fazer a arca aqui para os moradores, né? Então essa estratégia de deixar para o último ano dá nisso. Agora a culpa é de São Pedro, né? Então, Conrado, eu penso que a prevenção, ela é o melhor caminho. E isso não significa que não vai acontecer coisas que a gente imprevistas, né? Vai acontecer sim. Agora tem coisa que a gente está vendo, os funcionários ficaram lá um período trabalhando, viram que aquele tubo não comporta aquela água, que ele está enferrujado, está podre, né? E não foi feito nada. Aí vem a chuva, a terra força, o tubo amassa e fecha a passagem de água. E você pode ter certeza que na próxima chuva ele não vai ficar só daquele jeito, ele leva a terra embora. E isso é anunciado. E para terminar, amanhã a gente liga para a Sanepar para ver a questão da rede de esgoto lá do Ulisses Guimarães, que os moradores estão cobrando. Obrigado, presidente. Era isso. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Conrado Scheller. Quase que não deu tempo. Boa noite, presidente, vereadores aqui presentes, comunidade que assiste a sessão hoje, a RTV transmitindo, Mané Cício, Arnaldo, Magal, Jorge, Erasmo, o Marcão também está aqui escondido atrás ali, Marcão, um grande parceiro, Gerson. Aqui tem diversos partidos hoje, né? PP, PT, todo mundo tá... Então, abraço a todos os presentes e agradeço a presença de vocês aqui. Eu penso que esse assunto das pontes seja um assunto muito complexo e não é de muito fácil a resolução. Penso que ninguém, magnata, queira mais a restauração dessas pontes do que os moradores, os representantes daquela região que é do qual o senhor faz parte. O senhor tem cobrado aqui exaustivamente o Poder Executivo. A gente é testemunha aqui da sua cobrança.
Só que também eu discordo um pouquinho de alguns discursos de que a prefeitura passa ao largo da responsabilidade dessas pontes. Ninguém está negando, Zé Ribeiro, que está chovendo bastante. Não dá para contestar isso. Ninguém está negando aqui que o desmoronamento das pontes pode ter sido provocado pela chuva. Realmente, o que eu sempre indago aqui e faço reconhecendo a minha ignorância na engenharia, porque eu não sou engenheiro, então não tenho condição nenhuma de dar palpites com relação à estrutura, se a ponte foi bem construída ou se a ponte foi mal construída para a chuva levar embora. A análise que eu faço é uma análise de cidadão, de um leigo, né, com conhecimento muito pequeno nessa área, mas represento aqui, Zezinho, o que as pessoas estão falando também. Estão dizendo que se nós começarmos a reconhecer que é normal a chuva levar uma ponte embora, então nós temos que rever o nosso conceito de engenharia. Né? Não pode ser normal. Normal, choveu bastante, não normal que desmorone. Daqui a pouquinho cai o Zezão, cai o Centro Cultural, tudo normal. Vai caindo, não, muita chuva, está caindo realmente, mas é normal. Não pode ser normal. A gente pode até compreender que a chuva desencadeou esse processo e foi o fator elementar para que isso acontecesse. Mas eu duvido que se tivesse uma ponte bem estruturada, se a chuva levava. Porque agora que vão ser refeitas essas pontes, então nós temos que entender também que essas pontes vão ser feitas e que daqui a pouco, se der uma chuva igual, vai desmoronar também? Ou essas pontes que vão ser feitas agora, elas vão ser reforçadas naquilo que as outras não eram, a ponto de suportar novas chuvas? Eu penso que a inteligência seja essa, presidente. A inteligência é que as novas pontes vão ser construídas em moldes diferentes dessas que não resistiram. Porque se for para construir ponte igual às que tinham, mais um período de chuva que der, vai desmoronar também. Né? E se existe na engenharia um método que possa reforçar essas pontes, ser construída num modelo diferente, de permitir uma maior vazão, de ter uma estruturação mais adequada, que ela não, que ela resista, né, à força da chuva, então é sinal que se isso fosse feito lá atrás, não teria desmoronado. Né? É um raciocínio meio óbvio de falar de um leigo na engenharia, né? E penso que esteja correto nessa conta que eu faço justa. Não estou colocando aqui a culpa na prefeitura pela construção ou não. O que eu trago aqui para evidenciar é o que o vereador Cecílio sempre fala. Não existe no município de Cambé uma comissão para ficar acompanhando as obras, as nossos próprios públicos, se estão em condição de atender a comunidade ou se estão gerando perigo. Né? Aí cabe ao vereador vir aqui pedir para ir lá no Morada do Sol, olhar a ponte lá, como é que tá também, que daqui a pouco vai cair. Aí cabe ao vereador lá do bairro dele ir lá... Pô, gente, nós temos que ter um sistema da prefeitura de ter uma vigilância diária, Marcão, de estar sempre fiscalizando os fundos de vale. Não precisa vir aqui falar que, olha, depois que for lá na ponte do Ecoville, vai dar uma olhada lá no Morada do Sol, porque é óbvio que se está acontecendo isso nos outros lugares, no Morada do Sol também está. Então, a nossa cobrança aqui é efetiva. Penso também que se o prefeito não está conseguindo dar a resposta que a comunidade quer, não é por falta de vontade, porque a vontade do prefeito seria dele ir lá e restabelecer. Pode ser incompetência. Pode ser incompetência do prefeito, né? Eles têm boa vontade, mas não consegue. Às vezes é do mesmo partido do governador, mas o governador não está dando atenção para ele nesse caso. Não sei. Porque também falar aqui que o prefeito não quer fazer, que está de brincadeira, eu também acho que não é por aí. O prefeito não está brincando, apesar de eu ser oposição a ele, de eu desejar que o grupo dele perca a eleição e não volte mais governar Cambé, né? Porque senão daqui a pouco eu estou falando isso aqui, vão falar que o Conrado amoleceu o coração e está puxando o saco do João. Não estou puxando o saco do João, não. Eu quero que eles percam a eleição e vão embora, que a administração deles aqui em Cambé é muito ruim. Mas também não acho que ele está brincando com a comunidade, não. Não acho que ele está de brincadeira, não acho que ele está fazendo piada e não acho que ele está sendo negligente com aquela comunidade. Ele está tentando resolver o problema e não está conseguindo. Eu tenho que ser coerente com a minha consciência, né? Eu não posso vir aqui também querer aproveitar do momento desse de fragilidade e jogar toda a culpa no João Pavinato, que ele está de brincadeira, porque eu acho que ele é uma pessoa responsável nesse sentido. Queria falar também a respeito da Zona Verde, porque se a culpa da Zona Verde também for a chuva,
Aí não dá para entender, né? Porque os menininhos, quando é época da Zona Verde que trabalhavam, tinha o lado social, trabalhavam debaixo de chuva, né? Daqui a pouquinho não tem a Zona Verde porque tá chovendo demais também, desde 2009 que não chove tanto em Cambé. Né? Na época do Adelino não chovia, aqui era o Grande Sertão e as Veredas, né? Aqui era um deserto. Começou a chover depois de 2009, que o João Pavinato assumiu a prefeitura, começou a chover. Ah, não tem Zona Verde por causa da chuva também. Isso sim é uma questão que, se falar isso, é piada. Aí tá brincando com a população, falar que não tem Zona Verde por causa da chuva, tá brincando com a população. Hoje, o centro de Cambé tá tomado por desocupados que ficam guardando o carro. Não é só o pátio da igreja, não. É a Avenida Inglaterra, é a Avenida Brasil. Onde você estaciona o carro hoje, Zé Ribeiro? Tem um carinha que chega lá com um bafo de cachaça desgraçado, tá tomando até etanol no posto, porque né, não tem dinheiro, coitado, para tomar pinga, tá tomando etanol no posto, e tá constrangendo as mulheres, constrangendo idosos. Digo constrangendo até homens formados, porque não é questão de ser macho ou não. É questão que se você não fala pro cara que você vai dar um trocadinho para ele, você fica com medo que ele vai riscar teu carro. Então o cara chega, posso cuidar do carro? Você fica meio compelido a aceitar, né, essa prestação de serviço. Então isso acontece por quê? Em razão da omissão do poder público, que não conseguiu até hoje restabelecer a Zona Verde do nosso município. Uma coisa que não é fácil, não dá para resolver do dia para a noite, mas essa casa já votou autorização para a Zona Verde, já votou o Departamento de Trânsito. Criticavam tanto o Adelino em outras épocas da Zona Verde, né? E tem até umas que eu vi na internet esses dias, que enalteciam, o presidente da PMI enaltecia a Zona Verde de Cambé e dizia que não podia acabar com a questão social, Manuel, da Zona Verde, que dava abrigo para essas crianças, e hoje vão terceirizar, tá me parecendo. Então aí a questão social foi por água abaixo também, né? Essas crianças em Cambé não tem mais essa questão, não precisa do lado social, nós não temos mais criança em estado de risco em Cambé e vulnerabilidade, né? Porque a Zona Verde vai ser terceirizada também de um governo que mais terceirizou serviço público na história de Cambé. E eram contrários à terceirização. É que quando você está no poder, muda um pouquinho, né? Aí a situação vai aos sabores das circunstâncias. Então eu peço ao prefeito encarecidamente que dê seguimento, porque daqui a pouco vai acabar o mandato e não vai conseguir colocar a Zona Verde. Aí é sinal realmente de incompetência, porque cadê o pessoal que está cuidando da Zona Verde? Hoje você anda no centro, está parecendo uma terra de ninguém. E aí, mais uma vez, né? A culpa é de quem? É da polícia. Né? O Ítalo, acho que foi o menino que morreu de 10 anos lá, que trocou tiro com a polícia. Até hoje não foi direitos humanos lá, ver onde esse moleque estava. Até hoje não tinha o pessoal da OAB, do segmento da OAB, que defende marginal também. Ninguém se preocupou com o Ítalo que estava jogado na rua. Agora que a polícia matou, tá todo mundo defendendo o moleque. Mas até hoje, de 0 a 10 anos que ele está jogado na rua, não apareceu Maria do Rosário, não apareceu ninguém lá para ver por que esse moleque está na rua e brigar com o governo. Agora que a polícia teve que agir, é culpa da polícia. Aí tem pessoas que chegam para mim e dizem: Conrado, a polícia militar tem que vir aqui no centro e dar um pau nesse pessoal, tem que prender. Mas qual o crime? Se a pessoa que estiver aqui no centro constranger o cidadão a ponto de, acabei de sair da cadeia ontem, você me dá dinheiro, né? Porque teve um cidadão que estava fazendo isso. Acabei de sair da cadeia ontem, estou tentando me ressocializar, me dá uma grana para cuidar do seu carro, senão o negócio pode piorar. Aí é uma ameaça. Agora o cidadão que fala, me dá um dinheiro, posso cuidar do seu carro? Te dá a opção de cuidar ou não? Né? Então a polícia não tem como vir aqui intervir e tirar o cara. Isso é uma questão social, embora tenha bastante pinguinha no meio, né? Mas é uma questão social que eu acho que ninguém está na rua, morando na rua por opção. O cara está na rua por falta de oportunidade, muitas vezes por falta de planejamento na vida dele, né? Não planejou lá atrás e hoje está morando na rua, e nem por isso ele merece ser surrado pela polícia, ele merece uma atenção do poder público. Então peço que o prefeito acelere essa questão da Zona Verde, que virou piada em Cambé. Não conseguir restabelecer a Zona Verde depois de tanto tempo é brincadeira. Aí eu acho que está brincando realmente. Tapa buracos. O Zezinho da Ração já está cansado de falar isso aqui, né, Zezinho? E eu tenho que agradecer o empenho que a Condec faz, o Zé Ruiz, o Mário Vander, a Secretaria de Obras, o Osmarino, que tenta ainda correr atrás e tapar alguns buracos em Cambé. Mas há de se reconhecer, Eliseu, que precisamos avançar nesse sentido, Rômulo, porque no Morada do Sol o senhor tem bastantes eleitores ali. Eles foram lá, taparam o buraco. No outro dia, a situação piorou porque deu uma chuva, levou tudo embora. E aquelas pedras que jogaram lá, aí se esparramaram pelo asfalto, tá pior do que quando não tinha feito tapa-buraco.
Então não estou criticando aqui o serviço da Condec nem a Secretaria de Obras. Eu estou dizendo que nós precisamos evoluir, Zezinho, e tentar encontrar uma outra alternativa que não seja essa, porque, olha só, perdeu tempo de funcionários que ficaram lá o dia todo, perdeu o dinheiro com mão de obra, com gasto e tudo lá, para nada, para durar um dia o tapa-buraco, um dia. E pessoas não estão conseguindo entrar dentro da residência, que como o Morada do Sol não tem rede de esgoto, né, então onde a chuva corre ali, já corroeu todo o meio-fio ali, a pessoa tem que colocar tábua para poder entrar em casa. E foi feito o serviço de tapa-buraco, já não tem mais hoje. Um dia, exatamente. Colocou num dia, choveu à noite e no outro dia não tinha mais. Então esse é o melhor serviço, esse é o expediente. O cara que vende matéria-prima à prefeitura deve estar contente. Que vende pedrinha, que vende piche, mas não sei o que vai nessa operação tapa-buraco, porque é um poço sem fundo, né? Vai vendendo e torcendo para chover. O cara vende e torce para chover. Né? É igual o prego na rua, o borracheiro dá risada. Só pode falar, ó, vereador. Só um segundinho, ó, vereador. Eu já falei isso aqui quando o Mário Vando esteve aqui, o Zé Rui, que o recap que eles fazem é uma porcaria. Isso eu falei para eles, não estou mentindo. O senhor sabe disso que eu falei. Sim. O serviço é muito ruim. O serviço deles é muito ruim. Não é que é o material ruim e o serviço ruim. É o tampa-buraco que você ter tampado hoje. Se chover, o tampa-buraco bom, se tampar, daqui 3 horas chover, for um material bom, não vai estragar. Vai ter que limpar o buraco. Eles não fazem nem isso. Eles chegam e jogam aquele piche lá, aquela pedra de qualquer jeito. Primeiro tem que se limpar o buraco. É uma coisa de um curativo. Você vai fazer ali um machucado, você tem que limpar, depois você fazer o curativo. E o tampa-buraco é o mesmo jeito, só que eles fazem de outra maneira. Então, é material ruim. Outra coisa, vai para os bueiros, essa pedra, vai aí, pode acontecer onde está acontecendo, Paulo? Os bueiros estão cheios, tanto faz do povo jogar entulho, como também as pedras que vai, esses piches, vai para o bueiro. Então, quer dizer, eu sempre falo, a Condec, o material é muito ruim. Me desculpa, mas é muito ruim, não tem. Obrigado. Obrigado, Zezinho. E era isso, presidente, que eu tinha para falar na noite de hoje. Obrigado, vereador Conrado. A palavra continua ali. Palavra, presidente. A palavra, vereador Magnato. Boa noite, presidente. Boa noite, Elisandra, colegas vereadores, os assessores da casa, os funcionários da casa, os 2 rapazes que estão trabalhando no câmara aí da TV. Hoje dá para cumprimentar todo mundo pelo nome. Cumprimentar o Uriel, cumprimentar também o Gerson, cumprimentar o Jorge, Dona Elisa 3, presidente, Cicerinho, cumprimentar o senhor Arnaldo, Magal, Manuel Cício, lá da minha região, Carlão, cumprimentar o Erasmo, enfim, todos que estão aqui presenciando a sessão. Quero começar minha fala fazendo aqui um elogio ao grupo de jovens da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Santo Amaro. O pastor Vanderlei Flora fez uma reunião com as pessoas das igrejas Assembleia de Deus para que fizesse a arrecadação de alimentos para a Santa Casa. E estipulou para que o grupo que fosse vencedor teria um prêmio. E os grupos de jovens da igreja do Jardim Santo Amaro foram os que mais arrecadaram. Então eu quero aqui parabenizar eles pelo brilhante trabalho. Foi aproximadamente 600 quilos de alimento, óleo, leite, enfim, todo tipo de alimento para a Santa Casa. E também parabenizar os demais também da igreja que fizeram o mesmo trabalho, não alcançaram o objetivo que os do Santo Amaro alcançou, mas também trabalharam em prol da Santa Casa de Cambé. Parabenizar também as pessoas que fizeram a doação, que é muito louvável. Nós sabemos a situação que a Santa Casa de Cambé vem atravessando já de longas datas. Então aqui eu quero, em nome da igreja do Jardim Santo Amaro, em nome do grupo de jovens, parabenizar todos eles e agradecer eles pelo trabalho que foram feitos. Esse alimento veio para a sede aqui, que é do Vanderlei, e vai ser entregue, parece que ia ser entregue hoje para a Santa Casa de Cambé. Então é uma ação muito louvável e a gente tem que incentivar para que a nossa Santa Casa continue atendendo a nossa sociedade, a nossa população. Agora nós vamos para os problemas mais sérios. Eu fiz aqui um verbal e a gente está batendo em cima disso, e eu tenho escutado muita conversa do pessoal do Santo Amaro, da região do Centro Esportivo de Castelo Branco, sobre a pista de caminhada, Manuel Cícero, do Centro Esportivo Castelo Branco. Principalmente com essa chuvarada, não tem condições de andar naquela pista mais. Quase toda a pista tem problema de barro. As pedras que foram postas lá já foram sumindo, faz muito tempo que foi colocada aquelas pedras. Eu venho constantemente cobrando
Paulo Soares também já cobrou, presidente, várias vezes, uma atitude sobre o Centro Esportivo Castelo Branco. Então eu venho aqui, com todo o respeito que eu tenho pela Secretaria de Esporte, pelas pessoas que trabalham ali. Hoje, a gente sabe quem está no comando é uma pessoa que é muito amigo da gente, é o Pelica. Tive conversando com ele esse tempo atrás, ele falou para a gente que ia providenciar. Mas hoje eu fiquei até um tanto chateado com as cobranças que eu tive perto do Centro Esportivo Castelo Branco. Então eu peço aqui encarecidamente a ele, se estiver ouvindo o que a gente está falando, com todo respeito, que faça urgentemente a colocação de pedra brita, pelo menos no lugar mais ruim, porque não vai dar para pôr em toda a pista, que seria louvável colocar em toda. Ali o certo mesmo seria até, vocês fazer uma calçada ou fazer um asfaltozinho na pista de caminhada. Mas, então eu peço que eles coloquem o quanto antes, no lugar mais ruim que está ali, que não tem como passar, pedra brita para atender a população da Grande Santa Amaro, porque ali não é só o pessoal do Centro Esportivo. Quando foi feito a 445, a duplicação da 445, antes o pessoal fazia caminhada até o Novo Bandeirante. A gente encontrava muitas pessoas do Santa Amaro, Dona Elisa Trade, tudo quanto é região, fazendo caminhada naquele trecho ali, indo e voltando. Com a duplicação da 445, não tem mais condições de fazer, acabou. Então, o que acontece? O pessoal está fazendo na pista de caminhada do Centro Esportivo Castelo Branco. Então, essa é uma reivindicação que eu fiz sobre o Centro Esportivo Castelo Branco. Fiz também um requerimento, eu tive em contato com o pessoal do Ana Elisa 3, e tem várias reivindicações que vêm sido feitas por aquelas pessoas e pediram para que eu fizesse o requerimento. E atendendo a população, eu fiz. Cobertura da quadra de esporte do Jardim Anelisa 3, construção de uma pista de skate, que também nós vem cobrando isso há muito tempo. Inclusive o filho do Manuel me deu um papel, um projetozinho para fazer a pista de skate do Centro Esportivo, que se fizesse, até conversando com esse grupo lá, eu ainda falei com eles, se fizesse a do Centro Esportivo, serviria também para o pessoal do Anelisa 3, que é pertinho ali, né? Uma pista de skate. Pediram também a construção de um campo de bocha, que é tão fácil de fazer. A gente vem reivindicando isso aí há muito tempo, né, para que fizesse uma áreazinha de lazer. Nós vimos lá o Nelson Mandela, que estão próximo a ser inaugurado, o tanto que ficou bom, mas isso aqui é uma coisa mais simples, deveria. Eu peço assim, com toda educação, para essa pasta, que resolva o problema desse pessoal lá. Pedi também uma construção de um redutor de velocidade na rua Santos Dumont, no número 144. Isso aí é mais ou menos em frente à Igreja Batista do Parque Manela. Mas eu coloquei como referência a igreja, mas eu tenho certeza que a pessoa do planejamento que vão lá fazer esse estudo deve saber o melhor local que deve ser feito esse redutor de velocidade. Nós sabemos que aquela rua ali, ela liga o Jardim Santa Amaro, saindo ali pela última rua do Manela e sai na passarela do Jardim União. Então aumentou bastante o fluxo de veículos, passa ali em frente à empresa do Vermelho. O Manuel Cícero sabe muito bem. Então ali tem vários vizinhos que estão pedindo para que faça esse redutor de velocidade. Tem outro problema que a gente estava no almoço lá dos agricultores, inclusive quero parabenizar todos os agricultores de Cambé. E uma pessoa chegou na gente, uma pessoa daqui do centro, da rua Canadá, e pedindo para nós levar ao conhecimento e fazer um estudo sobre o semáforo da Avenida Brasil com a Canadá. A gente tem passado ali constantemente e tem visto a dificuldade que tem, porque aquele semáforo é de 2 tempos. E ali seria quem sou eu para falar, mas peço para fazer um estudo, até conversei com o presidente na hora, junto com a pessoa, Paulo Soares, e ela pediu para que a gente levasse esse assunto à secretaria e essa pasta que tem o poder de resolver isso aqui, para que aquele semáforo passasse para os 3 tempos. Então, esses aqui são os requerimentos que foi feito essa noite e a gente pede para que as pessoas, na maneira do possível, atendam o quanto antes essa reivindicação. Falando sobre as pontes, nós sabemos o problema sério que nós temos das pontes. A gente tem a transposição nossa lá da Avenida Paraná, ligando o Jardim do Café. Quanto tempo que aconteceu aquilo lá? A gente sabe, eu lembro que no dia que aconteceu, Eliseu, lá no Bela Itália, eu estava na travessia do Bela Itália com Bela Suíça, ali do Jardim Santo André e Monte Castelo, e um cidadão falou,
até senti que falou para tocar na gente, né, que sabe que a gente está envolvido, Rômulo, no órgão público, e falou assim, ó, eu quero ver se a semana que vem isso aqui já começa a fazer esse serviço. Eu não respondi para ele, como disse o Paulo Soares, eu sou um que não respondo Face, eu olho, acompanho certinho, vejo as pedradas, as borrachadas, como disse um vereador que já atuou nessa Câmara, mas eu não quero responder para não entrar em atrito. Deixa ele que tem a ideia dele, eu tenho a minha, e eu sei como que as coisas acontecem. Ele às vezes não sabe. Como falou com o Paulo Soares, essa pessoa que disse isso com você, ele não tem a mínima ideia do que ele está falando, ele não sabe como que acontece. Como que o órgão público funciona, como que são as leis dentro do órgão público, problema de licitação, problema de projeto, um monte de coisa que acontece e que atrasa as obras. Então a gente tem visto ali no jardim, hoje mesmo chegando na padaria, de manhã um cidadão falou, poxa, Magnata, quando que vai sair essas pontes? E agora com essa chuvarada, Romulo, ainda atrasa mais a gente ainda. Nós já vemos que o pessoal está lá fazendo a sondagem, mas como trabalhar com um tempo desse, Eliseu? Aí, voltando lá no problema que o Cecílio falou muito bem, vereador. Eu tive lá também na ponte ontem, dando uma olhada. Meu Deus do céu, como é que uma pessoa coloca uma tubulação daquela numa ponte? O aterro ficou bem feito, o término da calçada ficou bonito, mas, pelo amor de Deus, Rômulo, a tubulação é muito pequena. E a gente vê... Pode falar, vereador. A hora que o senhor achar oportuno uma parte... Pode falar, mas o senhor já liberou. À vontade. Então, nós já começamos, e o vereador Paulo Soares foi muito feliz na sua colocação inicial, a discussão das pontes. Infelizmente, né, Magnata, as duas primeiras pontes que sofreram com a ação da chuva foi do Bela Suíça e também foi ali do Santo Amaro, que faz a ligação com o Jardim do Café. Mas, talvez, eu até vou pegar uma estatística, viu, Paulo? Que eu acho que esse governo de João Pavinato vai ser o que mais fez ponte em Cambé. Lembra, Magnata, e você acompanhou muito, a gente também acompanhou muito, começamos na área rural. A do Caramuru, a da Pata do Elefante, assunto que nunca tinha sido mexido na história de Cambé, que nunca ninguém teve coragem de fazer enfrentamento. E sabe, o vereador Paulo Soares, e tá assim, ó, vereador Conrado, e nós estamos aqui, e até assim, a borrachada é ardida, mas nós viemos para cá. E eu concordo que o cidadão reclame. E com quem que ele vai reclamar? Ele tem que fazer a coisa suar. Mas a boa educação também reza muito. Mas só para não tomar toda a parte aqui do nobre vereador Magnata, e tá assim, se você não faz, você leva a paulada. E se começa a fazer é porque é ano eleitoral. Então é melhor fazer porque é ano eleitoral. Mas eu entendo a reclamação do povo, eu acho justa, porque infelizmente nós vivemos um momento onde a questão política ela está desacreditada, e concordo. Mas se tiver educação, é melhor. E digo uma coisa, Magnata, nós temos lutado muito, as pontes que vão sair, tanto no Bela Itália, Bela Suíça, como a do Jardim do Café, vão ser pontes de qualidade, não serão aterros com tubo, e essa é a experiência. Agora se vê que aquele modelo, infelizmente, foi um modelo que não serviu para aquele momento. Mas vamos continuar essa luta. E eu lembro... E o Santo Amaro ele acaba sofrendo muito com isso, Paulo Soares. Porque lá atrás, a transposição tinha que sair na rua Rio Madeira, que é a rua que tem uma maior caixa, é uma rua que tem um tráfego maior, mas naquele momento, lá atrás, mas muito lá atrás, acho que é na época do Raul, não saiu porque a comunidade se mobilizou e não quis que saísse ali. E hoje nós enfrentamos aquele problema na Pirapó, que acaba sendo escape, que tanto eu, o vereador, e mais vereadores, o Magnata já apresentou proposição para mudar, para inverter, mas nós vamos continuar trabalhando, porque nós não vamos cansar e a cidade precisa. Vereador, muito obrigado. Eu que agradeço pela contribuição e quero dizer mais. Ainda disse para o cidadão que falou um monte de coisa para minha cabeça hoje na padaria, Eliseu, falei, ainda graças a Deus que a prefeitura está no nível que ela tem condições de fazer, porque se fosse esperar verba federal ou verba estadual, não sei quando, não vou dizer que não ia fazer nunca, mas não sei quando que ia acontecer. Então nós ainda estamos ainda de parabéns com a administração do prefeito, com todos os problemas que tem, mas está indo bem e nós temos condições de fazer as pontes. Agora, uma sugestão que eu sempre digo, nós estamos rezando e pedindo a Deus para que não aconteça coisa pior na ponte do Jardim São Paulo. Aquela ponte ali está aguentando, olha, coisa medonha, não dá nem para acreditar. A Manuel Cis está lá junto com a gente, ele sabe a quantidade de veículos pesados que estão passando naquela ponte ali. Agora eu digo assim, ó, eu acho que os encarregados
pelo menos, assim, é uma sugestão minha, porque eu já passei por aquilo ali, eu fazia isso constantemente, limpar a boca da manilha da ponte, pelo menos do Jardim São Paulo, até que nós possamos ter aquelas pontes lá embaixo funcionando, viu, Romulo? Seria muito importante fazer isso aí, porque ali vem vários pedaços de madeira, como eu estive observando ontem, o Cecílio saiu daqui, lá na passagem lá do Ecoville, a quantidade de pau, pedaço de madeira, litro tampando, os bueiros já são pequenos, e a madeira vem seca, e daí não dá vazão da água, acontece aquele transtorno assim. Pelo menos eu faço aqui a sugestão para o pessoal do Santa Amaro, os encarregados do Santa Amaro, porque tem os dois lá, parece que tem 2 ou 3 encarregados do Santa Amaro, que também eu peço para eles, para dar essa sugestão e dar uma verificada na ponte de vez em quando e limpar aqueles bueiros até que saia aquela ponte lá de baixo. Falando um pouquinho, que meu tempo está terminando, sobre os tapa-buraco. Tapa-buraco também, eu concordo com o que o vereador Conrado disse, e não quero aqui criticar o pessoal da Condec, que eles têm nos atendido muito bem, toda a secretaria, mas é um problema sério. Você vê, a Pirapó, não faz muitos dias que foi feito um tapa-buraco, e já está um caos a rua Pirapó. Eu, semana passada, fiz um requerimento, hoje já teve outro vereador que fez também, então a gente pede para ver o que pode ser feito para melhorar um pouco esses tapa-buraco que estão feitos em toda a cidade. Mas, de qualquer forma, eu quero parabenizar toda a equipe que tem nos atendido, inclusive o Santa Amaro, foi feito um recap geral em todas as ruas mais principais que tinha que ser feita, como a Rua Urano que liga, estava praticamente acabado, a Rua Urano que liga a Marginal com a associação da prefeitura, foi feita esse dia. Então a gente fica feliz quando as obras acontecem, e quando não acontece a gente tem que falar, porque nós somos o representante legal do povo, e o povo reclama com a gente tem que passar para frente. Só essa minha fala, senhor presidente, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Magnata, a palavra continua livre. Ficam as senhoras e os senhores vereadores convocados para a 18ª sessão ordinária a ser realizada no dia 20 de junho próximo. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.